Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, tirado de São Mateus, capítulo 23, versículos do 1 ao 12. Meus amados irmãos, o centro do Evangelho de hoje é Jesus combatendo a hipocrisia dos fariseus. Ele combate aquilo que eles apresentam ser, quando na verdade não o são. E deixa muito claro que os apóstolos não devem fazer o mesmo. Existe uma proibição no Evangelho de hoje de chamar alguém de pai ou de mestre. Será que isso é generalizado? Jesus proíbe que ninguém seja chamado de pai ou de mestre de maneira generalizada? Para você entender isso, no vídeo que está aqui na descrição, você entende melhor sobre essa questão de chamar alguém de pai ou de mestre. Aqui eu vou tratar da hipocrisia dos fariseus e o que Jesus combate neles. Vejam, versículo 1. Dirigindo-se então Jesus à multidão e aos seus discípulos, disse. Então Jesus se dirige aqui à multidão e também aos seus discípulos. E fala algo muito interessante sobre os fariseus, sobre os escribas. Os escribas e os fariseus sentaram-se na cadeira de Moisés. Então veja, sentaram na cadeira de Moisés. Substituíram, podemos assim dizer, Moisés. Em que? Na interpretação da lei. Observai e fazei tudo o que eles dizem. Então, tudo o que eles falam sobre a lei, mesmo sendo através de um legalismo, de um rigor, de uma austeridade, mas Jesus vai dizer, observai e fazei tudo o que eles dizem sobre a lei, mas não façais como eles, pois dizem e não fazem. Então, aqui está a atenção que eu queria trazer para o texto de hoje. A hipocrisia. Quando eu comecei na igreja, aí por volta de quase 20 anos atrás, no grupo de jovens, eu vivia assim, uma vida dúbia, ou uma vida dupla, podemos dizer. Então, eu falava algumas coisas sobre as escrituras, mas me comportava ao contrário daquilo que eu falava. E eu ainda tinha a pachorra, a coragem, né? a disfarçatez de dizer, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Então isso é a frase clássica do hipócrita, do medíocre, daquele que tem duas faces, duas caras. E no decorrer da caminhada a gente vai amadurecendo e vai compreendendo que essa hipocrisia, Jesus, assim, foi ao extremo por causa dessa hipocrisia. Jesus chegou a expulsar pessoas do templo. Jesus chegou a proferir esse discurso do capítulo 23, que inclusive hoje a gente vai até o versículo 12, e ele é, nesses 12 primeiros versículos, Jesus é até contido. Mas do versículo 13 em diante, Jesus começa a proferir palavras que, se a gente não tivesse conhecimento de toda a Escritura e aquilo que se passa de Jesus, né? Hoje, no dia de hoje, um Jesus misericordioso, aqui eu não estou negando a misericórdia de Jesus, mas esse Jesus light que as pessoas apresentam, a gente diria, isso aqui não é um discurso de Jesus, isso não é fala de Jesus, principalmente a partir do versículo 13. Por quê? Porque Jesus foi duro contra a hipocrisia. Essa semana, no Evangelho, foi apresentado Bartolomeu. Filipe apresenta Natanael a Jesus. E Jesus vai dizer, né, a Natanael, elogiando, eis aí um israelita de verdade, um homem no qual não existe falsidade. Então, a hipocrisia é exatamente essa falsidade. Jesus, da mesma forma que elogia
a sinceridade e a verdade de Bartolomeu, ele, na mesma força, ele combate a hipocrisia dos fariseus. E todo o contexto do capítulo 23 de São Mateus está direcionado para esse combate, a hipocrisia. E ele continua, versículo 4. Por quê? Vejam, os fariseus atam fardos pesados e esmagadores, e com eles sobrecarregam os ombros dos homens, mas não querem movê-los sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações para serem vistos pelos homens. Por isso, trazem largas faixas e longas franjas nos seus mantos. Ou seja, é a vanglória. Gostam dos primeiros lugares nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas. Aqui está algumas coisas que Jesus pede que olhemos para o nosso interior e meditemos sobre isso. Gostam de ser saudados nas praças públicas e de ser chamados rabi pelos homens. Mas vós não vos façais chamar rabi, porque um só é o vosso preceptor, ou seja, aquele que traz a instrução, aquele que fala, é o Cristo. E vós sois todos irmãos. Então, se somos todos irmãos, só temos um Pai. Deus é o nosso Pai. Se somos todos irmãos, só um pode nos ensinar e ser chamado de mestre. Na carta aos Hebreus, vai se falar de uma profecia antiga que vai dizer que chegaria um tempo na humanidade em que Deus introduziria as suas leis e os seus preceitos no coração do homem e ninguém mais precisaria ensinar o outro, porque os seus preceitos estariam na nossa mente e no nosso coração, na nossa boca e no nosso coração. E o Deuteronômio vai dizer ainda mais. Quem precisaria dizer, olha, vai até o céu para buscar o Senhor que está no céu? Não, ele não está lá no céu, ele está em tua boca e em teu coração. Quem precisaria atravessar os mares para buscar o Senhor para nós? Ele vai dizer, não, ninguém precisaria fazer isso porque o Senhor está em tua boca e em teu coração, ou seja, a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra viva de Deus. Então ele continua, e a ninguém chameis de Pai sobre a terra, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem vos façais chamar de mestres, porque só tendes um mestre, o Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Veja que Jesus não está dizendo, aquele que for humilhado será exaltado. Não, Jesus está dizendo que aquele que voluntariamente se humilhar, como disse a Santíssima Virgem Maria, eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E Deus a exalta ao mais alto, né, daquilo que pode ser elevado uma criatura, e por isso vai dizer, né, todas as gerações me chamarão de bendita. Todas as gerações me chamarão de bendita, me proclamarão bem-aventurada. E João Batista que vai dizer, né, eu não sou digno nem de me abaixar para desatar as correias de suas sandálias. E Jesus vai dizer, olha, dentre os homens nascidos de mulher, ninguém foi maior do que São João Batista. Porém, Jesus diz, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por quê? Porque o menor no reino dos céus é aquele que foi o menor aqui na terra. Não no sentido de João Batista que foi o maior na terra, dentre os homens nascidos de mulher, mas no sentido de humilhar-se como a Santíssima Virgem Maria. Jesus vai dizer que quem se humilhar como uma destas criancinhas será o maior no reino dos céus. E a Santíssima Virgem Maria fez isso com maestria. Portanto, o Evangelho de hoje vem trazer para nós um alerta. Cuidado com a hipocrisia. Deus abençoe você. E até amanhã, se Deus quiser.